Fala pessoal do Rego Esportes, beleza? Thiago na área para trazer mais um vídeo para vocês. E hoje tem novidade e estreia do nosso quadro Segunda na Segunda. O que vai ser o Segunda na Segunda? Vai ser todas as segundas-feiras, iremos falar sobre as segundas divisões dos principais campeonatos da Europa. Mas antes da gente dar continuidade, não esquece de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like, comentar aqui no nosso vídeo, compartilhe o vídeo também, compartilhe aí o link do nosso canal com os outros amigos para que todo mundo possa compartilhar e acompanhar o nosso trabalho. Valeu? Então, dando sequência no vídeo, iremos abrir falando da Championship, a segunda divisão inglesa que começou na última sexta-feira. E para padronizar aqui o nosso quadro, separamos os seguintes tópicos. Iremos falar dos resultados, a classificação, iremos falar também um pouco sobre os jogos destaques, aqueles jogos que poderiam render um pouco mais, os destaques da rodada e muitas estatísticas e números aqui para vocês. Então a gente começa mostrando os resultados da primeira rodada na Championship, como a gente já tinha falado anteriormente. Na nossa tela você está vendo aí todos os resultados que aconteceram nesta primeira rodada. Quem abriu a competição foi justamente Birmingham e Ipswich Town. Esse jogo eu consegui acompanhar, consegui assistir do início ao fim. Uma sexta-feira de tarde, o jogo terminou em 1-1. Birmingham abrindo um placar e aí a gente viu o Ipswich chegando depois no finalzinho já. Se não me engano, o juizão deu 6 minutos ou 8 minutos de acréscimo. Aí o Ipswich foi lá e marcou no finalzinho. Southampton e Wrexham ficaram no 2-1 para o Southampton. Southampton ganha de virada depois de ser rebaixado da Premier League, está tentando aí o seu retorno. Coventry City e Hull City ficaram no 0-0. Charlton e Watford, 1-0 para o Charlton. West Bromwich vence o Blackburn por 1-0. O Stoke City de virada vence por 3-1 o Derby County. O QPR, o Queen's Park Rangers, ficou no empate em 1-1 com o Preston. O Oxford United e Portsmouth. O Portsmouth venceu. Visitante venceu aí o Oxford por 1-0. O Millwall fora de casa venceu também o Norwich City. 2-1 foi o placar aí para os leões ingleses. O Middlesbrough, conhecido como Borough também, venceu em casa o Swansea City por 1-0. O Sheffield United foi derrotado por singelos 4-1 para a equipe do Bristol City. Bristol City, então, vencendo por 4-1 fora de casa. E tivemos a vitória do Leicester City por 2-1 contra o Sheffield Wednesday. 2-1, jogo também aí que foi de virada para os Foxes. O jogo destaque, eu queria aqui deixar destacado o grande jogo entre Southampton e Wrexham. Dois times que vieram de situações distintas. O Southampton acaba de cair da principal divisão da Inglaterra e o Wrexham que acaba subindo, time de muita mídia, fazendo muito sucesso nas redes sociais. Enfim, todo mundo conhece o Wrexham. Esse atual momento virou até série da Netflix. Então, um time que vem de descenso e o outro que está ascendendo agora, aí, que é o Wrexham, já tem aí uma campanha muito promissora, podemos dizer assim, com grande expectativa de fazer essa segundona inglesa. Então, no meu ver, eu gostei muito dessa partida, Southampton 2-1, para mim esse foi o jogo destaque. É claro também que a gente não pode deixar de destacar o jogo que aconteceu entre Stoke City e Derby County. Foi um jogo também espetacular, Stoke City fazendo 2 gols ali no final e sacramentando sua vitória, aquilo que parecia ser o empate, né? O Derby ia segurando o jogo, mas aí o Stoke foi lá e conseguiu vencer por 3-1. O jogo que poderia render mais, em meu ponto de vista, foi Coventry City e Hull City.
jogo que terminou em 0-0, a gente esperava mais gols, o Coventry que brigou ainda por vaga nos playoffs para subir na temporada passada, digamos assim. O Coventry brigou ali para uma terceira vaga para a Premier League, mas infelizmente não conseguiu. O Hull City acabou brigando na parte de baixo da tabela, mas a gente esperava pelo menos um golzinho, né? Eu esperava pelo menos algo mais, principalmente do Coventry, que jogava em casa, diante de sua torcida, mas ficou no 0-0, então para mim esse jogo fica naquele que poderia render um pouco mais. Vamos para a classificação? Classificação já está aí na sua tela, porque é o seguinte: Bristol City é o primeiro colocado, 3 pontos para o Bristol City. Claro que tem uma carreta de equipes com 3 pontos, mas o Bristol, graças ao saldo de gols, é o primeiro colocado. Stoke City, segundo colocado, o terceiro vem o Leicester, o quarto Southampton, Millwall é o quinto e o Borough, o Middlesbrough, é o sexto colocado. Fechando aí então esse G6, né, do terceiro ao sexto, digamos assim, as equipes que brigam para a terceira vaga na Premier League. Em sétimo colocado, o Portsmouth, Charlton o oitavo e o West Bromwich é o nono com 3 pontos. Todas essas equipes do primeiro até a nona ficaram aí com 3 pontos, todos eles conseguiram vencer. Aí vem a galera do empate, o Birmingham em décimo, Ipswich Town 11º, Preston é o 12º, Queen's Park Rangers 13º, o Coventry City 14º e o Hull City fechando aí a 15ª posição. Essas são as equipes que conquistaram apenas 1 ponto nesta primeira rodada. Em 16º, Norwich City, o Sheffield Wednesday é o 17º, na 18ª posição o Wrexham, 19º o Blackburn, em 20º o Watford, 21º o Swansea City, 22º o Oxford United, 23º Derby County e o lanterna da competição, o Sheffield United, que foi derrotado por 4-1, tem o pior saldo de gol até o momento, então vai sendo o lanterna da competição. Oxford, Derby County e o Sheffield United são as equipes que estão ali mais abaixo da tabela. Então, já de antemão a gente pode adiantar que será, sem dúvidas nenhuma, a Championship por si só já é uma competição equilibradíssima, onde as equipes brigam ali ponto a ponto por acesso, para fugir do rebaixamento. De repente 6 pontos separam quem está ali brigando na parte de baixo para uma vaga nos playoffs. É claro que isso a gente está falando da metade para o fim já do campeonato, então a segundona inglesa sempre é muito bem competitiva, sempre muito bem equilibrada. Nessa primeira rodada nós tivemos 26 gols marcados, no total de 12 jogos. A gente teve uma média de 2,16 gols por jogo. E aí a gente destaca que em 11 dos 12 jogos tiveram gols. 11 jogos tivemos bola na rede. Apenas o jogo que foi entre Coventry City e Hull City não tivemos gols marcados. 6 mandantes venceram, então o fator casa foi aí o principal. Para esta rodada, 6 mandantes venceram, tivemos apenas 3 empates. Tivemos também 7 gols marcados depois dos 40 minutos do segundo tempo. Então a gente conseguiu observar aí 7 golzinhos ainda sendo marcados ali no fim de jogo, né? Depois dos 40 do segundo tempo, a gente pensa que tudo vai já se acalmando, mas a gente ainda conseguiu observar 7 gols e destacar aqui para vocês. E também tivemos 2 expulsões apenas nesses 12 jogos. Equipes ainda aparecendo, mostrando suas cartas. Claro que a gente sempre destaca a estreia das equipes, então as torcidas, né, os fãs dos clubes sempre apoiando, sempre em casa cheia. A gente destaca até mesmo os visitantes que sempre estão presentes nos jogos lá na Inglaterra, então aquela galera que faz aquela caravana bacana, se reúne para viajar milhares de quilômetros
sempre marcando presença também. Isso tudo é muito bonito de observar na Championship. Beleza, galera? Então, a gente vai dar uma passada agora lá na Bundesliga. Valeu! Falando agora de Bundesliga, ou melhor, a segunda Bundesliga, a segundona alemã, que já teve sua segunda rodada finalizada. A gente não conseguiu falar da primeira, até trazemos um vídeo aqui falando um pouquinho do que seria essa competição, trazendo um pouquinho da história e tudo aquilo que já aconteceu. Se você quiser, só dar uma entrada aí no nosso canal rapidinho e ver lá o nosso primeiro vídeo que a gente fez no canal falando sobre a Bundesliga 2. Então, a Bundesliga 2, nesta segunda-feira, teve a finalização da segunda rodada. Então, a gente já passa aqui nos resultados, a gente dá uma conferida aqui. Já está aí na sua tela o seguinte. Na segunda rodada tivemos o Nuremberg, que foi derrotado pelo Darmstadt. O jogo aconteceu na casa do Nuremberg, 1-0 para o Darmstadt. O Münster ficou no 1-1 com o Paderborn. O Düsseldorf foi derrotado em casa também para o Hannover, 2-0 para o Hannover. Dinamo Dresden 1, Magdeburg 2, vitória do visitante mais uma vez. O Eintracht Braunschweig venceu por 3-2 o Greuther Fürth. O Kaiserslautern vence por 1-0 o Schalke 04. O Holstein Kiel é derrotado dentro de casa para o Arminia Bielefeld, 2-0 foi o placar do jogo. Hertha Berlim fica no 0-0 com o Karlsruhe e o Bochum vence por 2-0 a equipe do Elversberg. Esses foram os resultados da segunda rodada. E sem mais delongas, a gente já dá uma passadinha aí na classificação e depois a gente volta a falar dos jogos depois. A classificação já ficou desse jeito. O Arminia Bielefeld, mais líder do que nunca, já venceu 2 jogos, 6 pontos, é o líder ali. O Darmstadt vem também com 6 pontos na segunda colocação. Hannover 96 é o terceiro, é a equipe que no momento vai brigar pela aquela vaga que disputa com o 16º da Bundesliga para ver quem consegue jogar a Bundesliga. Claro que isso é apenas segunda rodada, mas o Hannover já está por ali. O seu maior rival, o Eintracht Braunschweig, é o quarto colocado com 6 pontos também, tá? Já vem ali na cola o quarto colocado, o Eintracht. Karlsruhe é o quinto colocado com 4 pontos. O Paderborn tem 4 também, já vem em sexto. Em sétimo colocado, o Greuther Fürth com 3. O Magdeburg é o oitavo com 3 pontos. Também o Schalke 04 é o nono com 3 pontos. Com os mesmos 3 pontos temos o Kaiserslautern, o décimo. O Bochum, que é o 11º. E o Elversberg na 12ª posição. Em 13º, aquelas equipes que garantiram um empate. Temos ali o Münster e o 14º, o Hertha Berlim, vem ali com 1 pontinho também. E aí a gente chega nas equipes que ainda não conseguiram pontuar. Tiveram 2 derrotas até aqui. O Dinamo Dresden, que é o 15º. O Nuremberg é o 16º. O Holstein Kiel, 17º. E o Fortuna Düsseldorf, que é o lanterna da competição até aqui. Todas essas 4 equipes não conseguiram sequer pontuar ainda na competição. Beleza, galera? Então a gente já fala aqui do jogo destaque desta segunda rodada da segunda divisão alemã. Para mim foi a Eintracht Braunschweig, que venceu por 3-2 o Greuther Fürth. Para mim esse jogo foi destaque, um grande jogo de bola ali. O Eintracht foi valente, conseguiu vencer pela segunda vez e já está ali brigando na parte de cima da tabela. Então para mim esse foi o grande jogo da segunda rodada. Para mim o jogo que poderia render um pouquinho mais, eu acho que muita gente esperava, né, que rendesse um pouco mais, seria a Hertha Berlim e Karlsruhe. O jogo terminou em 0-0, mais uma decepção para a equipe do Hertha, que na primeira rodada foi derrotado pelo Schalke 04, tá? Por 2-1. Então o torcedor ali da capital até estava esperando que o Hertha Berlim
vencesse dentro de casa, acabou se decepcionando com um empate em 0-0 contra o Karlsruhe. Tivemos 18 gols marcados nesta segunda rodada, tá? Na primeira tivemos 30, então até aqui 48 na primeira e segunda rodada. 48 gols marcados. Uma média aí de 2,66 até aqui, tá? Esses 48 jogos, colocando aí em cima dos 18 jogos que já tivemos, temos uma média de 2,66 de gols por jogo. Tivemos uma média de 2 gols por jogo nessa rodada, e a primeira a gente teve aí uma super média de 3,33. Tivemos muitos gols, né? A gente já falou aí na primeira rodada, e aí na segunda a gente teve apenas uma média de 2 gols por jogo. Outro destaque que a gente pode colocar aqui é que 17 dos 18 jogos tiveram gols. Apenas no jogo entre Hertha Berlim e Karlsruhe que a gente não viu ninguém balançar as redes. Nos demais, todos tiveram gols. Apenas o Nuremberg ainda não conseguiu marcar na segundona alemã. E apenas o Hannover não sofreu gols, está com a defesa intacta. Então, Nuremberg e Hannover já são 2 clubes aí que ganham um destaquezinho aqui na segunda. Na primeira rodada, 8 dos 9 mandantes venceram seus jogos. A gente teve ali uma predominância muito grande das vitórias dos mandantes. 8 dos 9 conseguiram vencer. Na segunda já tivemos um equilíbrio, né? A gente viu ali que os visitantes conseguiram ser melhor do que os mandantes. 4 vitórias dos visitantes, 3 vitórias dos mandantes e apenas 2 empates, totalizando os 9 jogos desta segunda rodada. Beleza, galera? Lembrando, apenas 2 empates em 18 jogos. Então já é pra gente ficar de olho aí também. Tivemos apenas 2 cartões vermelhos na segunda rodada, um número baixo aí por rodada nesses 9 jogos, e 6 no total. Na primeira rodada a gente teve aí 4 cartões vermelhos, um pouquinho mais, o triplo, né, na verdade, do que esta segunda rodada. A gente destaca também o Lidberg, que é o artilheiro já do Darmstadt. Até aqui o atacante já deixou seus 3 gols e é o artilheiro parcial, digamos assim, da segunda divisão alemã. Todos anotados na primeira rodada, tá? Contra o Bochum. A equipe venceu o Bochum e aí o Lidberg marcou um hat-trick. Beleza? Então a gente já fecha assim falando da segundona da Alemanha, beleza? Agora a gente vai dar uma passada lá na Ligue 2, lá na França. Falando agora de segundona da França, a Ligue 2 começou também nesta sexta-feira. Já destacando aí os resultados para você, tivemos o 3-3 de Guingamp e Le Mans, o Troyes venceu o Grenoble por 2-1, o Rhodes ficou no 0-0 com o Nancy, o Paul fez 2-0 no Annecy, o Montpellier ficou no 1-1 com o Red Star, o Lovol empatou em 3-3 também com o Saint-Étienne, o Dunkerque ficou no 2-2 com o Clermont e o Amiens ficou no empate em 2-2 com o Stade Reims. A gente lembra que nós tivemos 8 jogos apenas nesta primeira rodada, porque Bastia e Bolonha não entraram em campo. Este jogo acabou sendo adiado devido a toda aquela incerteza do Ajaccio em participar ou não da segundona francesa, devido a toda aquela questão financeira do Ajaccio. Ajaccio, então, foi descartado do campeonato. Bolonha entra no seu lugar, herda a vaga aí do Ajaccio, e teve o jogo que seria este de estreia adiado lá para o dia 16 de setembro, beleza? Então tivemos apenas estes 8 jogos aí na primeira rodada. Acho que a gente pode destacar aqui 2 grandes jogos que tivemos, né? O Lovol no 3-3 com o Saint-Étienne e o Guingamp, que também ficou no 3-3 com o Le Mans.
Para mim estes jogos aí foram os destaques. Aquele que poderia render mais um pouquinho também aí era o Rhodes e o Nancy, que ficaram no 0-0, um jogo sem gols. É claro que a gente sempre vai querer ver gols, a gente esperava um pouquinho mais, então esse é o jogo aí que poderia render um pouco mais. Tivemos um total de 27 gols nestes 8 jogos, tá? Bastante gols aí, a gente pode perceber, uma média de 3,37 por jogo. E tivemos gols nos 7 dos 8 jogos realizados. Apenas um jogo não tivemos gol marcados, tá? Que foi justamente o do Rhodes contra o Nancy. Tivemos incríveis 6 empates, como vocês já puderam observar aí. 6 empates, parece que todo mundo queria só empatar, somente aí o Troyes e o Pau venceram. O resto, todo mundo empatou, por incrível que pareça, tá? Acho que a galera ficou aí muito insatisfeita nesses empates. A gente destaca também que essas vitórias aí, né, do Troyes e do Pau foram em casa, né? Ambas as vitórias em casa, então o fator casa ajudou demais as equipes. Tivemos aí um total de 4 expulsões para esta primeira rodada. Vamos para a classificação já está aí na sua tela, tá? O Pau é o primeiro com 3 pontos, é o líder da Ligue 2. O segundo é o Troyes com 3 pontos também, mas tem um saldo de 1 gol positivo. O Le Mans é o terceiro colocado, o Saint-Étienne, o Guingamp e o Lovol já vem ali em quarto, quinto e sexto respectivamente, todos estes com 1 pontinho e sofreram e marcaram 3 gols cada. Amiens é o sétimo, o Clermont é o oitavo, o Stade Reims é o nono, o 10º é o Dunkerque, 11º Montpellier, 12º Red Star, 13º Nancy, 14º o Rhodes, tá? E agora vai entrar a galera que ainda não conseguiu pontuar. O Bastia a gente coloca ali como 15º e o Bolonha como 16º. Ambas as equipes ainda não entraram em campo e estão ali um pouco mais acima dos perdedores, tá? O Grenoble, que foi derrotado por 2-1 para o Troyes, é o 17º, abrindo aí as equipes que irão para o descenso direto, a terceira divisão inglesa, terceira divisão francesa, e o ANEC é o 18º, perdeu de 2-0, tem menos 2 de saldo, é o lanterna da competição, beleza? Então galera, a gente vai finalizando o nosso na segunda aqui para vocês, e a gente quer padronizar aqui com vocês, beleza? Então não esquece de se inscrever no nosso canal, dar aquele like bacana, compartilhar o nosso vídeo, deixa aquele seu comentário também, quem você acha que vai ser o campeão aí das segundas divisões do continente europeu, quem você acha que vai cair, para quem vai essa torcida, deixa aí seu comentário pra gente trocar aquela ideia bacana, beleza? Então, vou ficando por aqui, até a próxima, valeu!